Mas eu estava comentando sobre por que isso não vai se sustentar, porque é uma pirâmide, né? Aí tem um outro problema, para complementar esse teu pensamento, Carol, que não tem tanta gente nascendo para sustentar o pagamento dessas pessoas que estão vivendo muito mais, né? E aí, por que não tem tanta gente nascendo, né? Daí a gente vai entrar também num outro podcast que as pessoas estão, os jovens, né, estão querendo ter menos filhos, porque antigamente, meu Deus do céu, a família da minha avó, nossa, são 10 irmãos, teve das duas famílias, é uma penca de filho. Um, acho que tinha 7 filhos, dos meus avós e bisavós, né? 7 filhos, 10 filhos. O meu pai também teve, sei lá, 11 irmãos, ou 8 irmãos, não sei. É um monte de gente. E hoje tu não vê mais isso, né? Hoje tu vê, assim, os casais tendo... alguns têm um filho, tem vários amigos que têm um filho, 2 no máximo. No máximo 2. Porque o custo para ter filho é muito alto, né? Tu vai pensar em alimentação, em escola, em médico, coloca tudo isso na balança, porque todo mundo quer dar, obviamente, o melhor para os seus filhos, né? E quem tem condições, que bom que pode ter, oferecer todas essas possibilidades, né? Hoje o mundo está muito mais aberto. Até ontem a gente estava lembrando, né, Carol, que até, sei lá, os meus... Até quando que eu fiz a minha primeira viagem internacional? A minha primeira viagem internacional foi para Paris com a minha mãe, acho que foi em 2010. Eu já estava com 20 anos, 20 e poucos anos. Hoje a gente vê as crianças com muita facilidade indo para o exterior ou tendo acesso à Disney. Eu não tive acesso a isso, né? Tu também não teve. Então, hoje é muito facilitado. Então, tu coloca tudo isso nos custos. Coloca isso tudo na balança. Claro, né? Ir para Disney é um plus, né? Mas, enfim, coloca todos esses custos de educação, de alimentação, de médico, de todos esses cuidados. As famílias estão mais cautelosas, né? E tendo menos filhos. Então, com isso... não se sustenta, isso que se diz que é uma pirâmide, né? Não tem tantas crianças, não tem tantas crianças nascendo e indo para o mercado de trabalho e pagando o INSS, tá certo? Pagando as contribuições para justamente pagar, e para esse bolo aí do governo, para pagar os aposentados, porque eles têm muito mais aposentados, muito mais gente vivendo muito mais tempo. Então, não tem como sustentar essa pirâmide aí nos próximos anos. É isso que a gente está vendo. E aí que entra o nosso assunto do podcast. Dá para depender tão somente desse auxílio que o governo dá? A nossa geração e daqui para frente vai poder contar com isso? Boa, e tu complementou muito bem, Cacá, porque isso que tu tá falando foi o que eu aprendi quando eu estava na escola, nos anos 90, que ia acontecer, que é a inversão da pirâmide etária, né? Que é justamente o envelhecimento da população. Isso traz inúmeras consequências. Uma delas, e a principal delas, é o que tu falou ali, que as pessoas elas vivem cada vez mais, têm cada vez menos filhos, essa pirâmide se inverte e se torna insustentável. E outra coisa que tu falou que é interessante, que me veio à mente, existe um gráfico que mostra isso, depois eu vou colar aqui na tela, que mostra que com o aumento dos custos de vida que acontece ao longo das décadas, por causa, enfim, que a gente vive no sistema Fiat, os governos imprimem dinheiro sem limite, sem previsibilidade, isso acaba destruindo o poder de compra, impacta que tudo fica cada vez mais caro, as pessoas não sabem por que isso acontece, e simplesmente começam a cortar na carne, literalmente no sentido de, não vou comprar mais carne, não vou comprar mais isso, não vou comprar mais aquilo, não vou ter mais filhos, porque isso vai aumentar o custo. Então, existe um gráfico que mostra que com o encarecimento dos produtos, o encarecimento de produtos e serviços na economia, a taxa de fecundidade de nascimento também caiu. Então, olha como a economia impacta diretamente na vida das pessoas, e não só no curto, mas no longo prazo, impacta em comportamento, que é isso que você está falando. Antigamente, as famílias tinham muitos filhos para trabalhar na roça, porque precisava de muita gente para lidar com um pedaço de terra e plantar e colher e tudo mais. Então fazia sentido economicamente ter muitos filhos, porque mais filhos significava mais produção. Olha que doido. Hoje, ao contrário, mais filhos é mais gastos, não é garantia de receita, de produtividade familiar. Pelo contrário, as pessoas estão investindo em qualificação, em diploma, em universidade, em educação, e nem isso volta. Então, tudo que foi dito que ia acontecer, que era garantido no futuro, nem para as novas gerações acontece, tem muito diplomado desempregado, e ao mesmo tempo, lá no futuro vai ser mais um dependente do Estado que não vai ter condições de bancar essas pessoas na sua velhice. E aí, respondendo a tua pergunta finalmente, Cacá, não dá para depender.
nem no passado, e muito menos agora, e nem no futuro. E é por isso, e eu já vou deixar tu comentar, que eu vi que tu abriu o microfone, e é por isso que a gente viu uma corrida aí nos últimos 15 anos para investimentos, para as pessoas conscientes disso, tentando se proteger e começando a investir em ativos tradicionais, que a gente já viu que não consegue proteger de outros efeitos que a gente vai trazer agora, mas agora eu vou deixar tu comentar antes que eu saia do assunto e a gente não consiga voltar nele. Eu só ia fazer um comentário que tu falou assim, antigamente tinha muitos filhos que era para trabalhar na roça. Tem esse lado, claro, mas eu tenho certeza que vai vir alguém aqui comentar, tá, mas é que antigamente também não tinha assim, não era tão comum preservativo, remédios, né, para não engravidar e tudo mais. Hoje em dia isso é abundante, é facilitado, né? Então, claro, eu imagino que minhas bisavós não tinham acesso a esse tipo de recurso, né? Então, obviamente, acabava tendo muitos filhos também por conta disso. Mas, enfim. Peraí. É que isso é muito interessante, porque isso vai sair do assunto, vamos ficar nele. Tem um termo para isso que é planejamento familiar. Então, fecha com o que eu falei, em algum nível, né? Porque as pessoas estão conseguindo também se planejar. Se não houvesse essa possibilidade tecnológica, que, enfim, a tecnologia ela traz mais condições, melhor qualidade de vida, as pessoas estão conseguindo planejar se vão ter filho ou não. No passado, isso não era uma opção. Né? E é o que tu tá trazendo, tipo, não tinha como planejar no nível como tem hoje, então, como tem como planejar, e como a economia tá mais difícil de se manter, de manter os custos de vida, o planejamento, ele também reforça essa queda de taxa de nascimento. Então, é mais um fator para reduzir a quantidade de pessoas, e mais um fator aí, então, nesse bolo que a gente estava falando, para contribuir com a pirâmide da aposentadoria, né? Então, mais um fator para reduzir o número de jovens para custear o futuro das pessoas mais velhas. Tá, beleza, tá entendido o que é então a aposentadoria. A gente trouxe aqui uma visão tanto de passado, né, como que eram as famílias antigamente tinham vários filhos. A gente trouxe uma visão de como isso mudou agora e como isso na verdade é uma pirâmide que não tem como se sustentar e como as pessoas não vão conseguir e já não conseguem, né, só com a aposentadoria na maioria das vezes ter uma velhice ou ter viver a vida com qualidade de vida, né? Porque numa terceira idade, tu tem que imaginar o seguinte: vamos supor, parei de trabalhar, eu tenho mais custos, porque tu quer manter uma saúde, tu precisa manter a saúde. Então, se exercitar, tu tem os custos de médico, tudo aumenta nesse sentido de custos de saúde, né? Eu vejo pelo meu avô, é uma paulada o plano de saúde dele, eu fico chocada. Fora que, recentemente, meu avô tem 86 anos, tá? Ele é um fenômeno, gente. O meu avô é um fenômeno. Beijo, vou pra ti. Ele é um fenômeno. Ele me manda mensagem no Instagram. Ele tá sempre na internet. Ele conversa com todo mundo da família pela internet. Ele sabe tudo que eu tô fazendo. A gente não tá mais próximo, né? Ele não para um segundo. Ele é um cara extremamente ativo. Ele vai pra chácara, ele capina. Ele faz a própria comida. Ele mora sozinho. Ele dirige. Ele pega a estrada, pega 2 horas, às vezes 5 horas de estrada para visitar o irmão dele, dirigindo sozinho um carro, ele tem uma namorada. Então, assim, com 86 anos, o meu avô tá extremamente ativo, ele trabalha numa casa, ele vai no supermercado, ele é meio que um faz-tudo, assim, da casa, sabe? Extremamente ativo, meu avô é um exemplo, com 86 anos, está vivendo a vida desse jeito, não tem hora, gente, ele acorda cedo, vai dormir tarde. É um fenômeno, cara, é um fenômeno. E aí, olha só, o plano de saúde dele é uma paulada, impressionante. Não lembro se é coisa de 5 mil reais, coisa assim, tá? Paulada. E eu achei muito curioso que eu nem sabia disso. Recentemente ele foi trocar de carro e ele não pode financiar um carro por causa da idade. Não tem acesso a financiamento. Se ele quisesse financiar uma casa, um carro, um apartamento, ele não tem acesso a financiamento porque ele já tem muita idade. As empresas não querem fazer financiamento para ele. Então é tudo na bucha. Ou seja, a pessoa que tem idade, ela tem que ter condições financeiras para ter uma qualidade de vida legal. Meu avô, para ter um carro legal, assim, e seguro e novo para ele sair e tudo mais, ele teve que pagar o carro à vista, não tinha como fazer um financiamento. Então tem que ter uma reserva financeira para isso. Ou seja, tem que haver um planejamento para ter uma velhice saudável, com estrutura, sabe? Para ter condições de pagar saúde e ter uma qualidade de vida, sabe? Ter uma vida legal, assim, quando chegar nessa idade. E como tu falou, Carol, a tendência é que a gente chegue nessa idade muito ativos,
né? Porque a expectativa de vida está aumentando com a tecnologia, com a medicina, né? As pessoas muitas estão buscando se cuidar mais, estão fazendo academia, estão buscando a sua qualidade de vida bem antes, aos 30, aos 40. Vide aí o movimento da galera das corridas, né? Que tá um fenômeno. O povo tá correndo, o povo tá se exercitando, tá todo mundo preocupado e querendo viver mais, né? Eu vejo assim, a minha avó tinha um estilo de vida, a minha mãe já tem outro. Então, os novos avós vão ser muito mais jovens de cabeça e de atividades, né? Então, dito isso, dá para depender do governo? Não dá. A gente já falou aqui que não dá. Como que hoje as pessoas tradicionalmente se protegem, tentam se proteger, Carol? Vamos falar disso para a gente chegar